Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 13, versículo de número 3. Mateus capítulo 13, versículo de número 3. Graças a Deus. Mateus capítulo 13, versículo de número 3. Diz assim, 3 em diante. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Pula para o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem em si mesmo raiz, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a entende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Diga glória a Deus, se assente em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse texto ele é extraordinário, porque ele vem falando sobre semeadura. E ele vem falando numa condição não nossa, mas numa condição onde o próprio Deus, ele se coloca como alguém que semeia. Esse texto ele mostra para nós que Jesus está explicando a parábola e ele conta uma parte e depois ele separa as pessoas, para que aqueles que são próximos a ele explique o que ele contou na primeira parte da parábola. E algumas coisas a gente deve destacar aqui de tudo que Jesus nos ensina ali. Em primeiro lugar, que o semeador é o próprio Deus. Diga glória a Deus. O livro de Gênesis vai nos mostrar o Senhor Deus como Criador. O livro de Apocalipse nos apresenta o Senhor Deus como juiz. E aqui você pega a própria palavra de Deus apresentando o Senhor Deus como um semeador, como um agricultor, como alguém que vai ao campo na expectativa de que o que ele semear, ele espera ver o fruto. A segunda coisa que nós identificamos aqui é que o semeador vai lançar sementes. E a semente que ele vai lançar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é dentro do Evangelho conhecida como espada, conhecida como escudo, conhecida como farol, conhecido como luz, conhecida como caminho. E uma das referências à palavra de Deus é semente. A semente da palavra de Deus, plantada, regada, cuidada, ela frutifica. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui logo de imediato é que o semeador ele sai a semear e, por incrível que pareça, por se tratar de Deus, a gente crê que, bom, se Deus vai fazer, vai ser 100% êxito em tudo. Mas aqui não depende da semente unicamente e não depende do semeador unicamente. O elo principal de uma boa colheita é que a terra tem que ser boa. Diga boa terra. Aqui, o texto sagrado nos mostra que o semeador ele sai a semear e ele encontra 4 tipos de solo. E no intuito de achar o solo correto, ele não para de semear enquanto ele não acha uma boa terra.
O primeiro solo que ele semeia representa para nós uma pessoa sem entendimento. Quando a gente entende que a palavra de Deus, ela não quer apenas te convencer, mas ela quer nos instruir. Ou seja, Deus, ele quer nos dar um conhecimento e uma sabedoria que a gente não tem, para que a gente então possa entender que não é apenas a semente que vai dar o fruto, é a semente mesclada com uma boa terra, que vai frutificar. A primeira semente, quando o Senhor sai a semear, então saiu o semeador a semear, e ele semeou e caiu pelo caminho. Esse primeiro solo, ou essa primeira terra, representa os corações dos seres humanos. E é interessantíssimo porque em cada solo, ou em cada terreno, a palavra cai numa área ou numa determinada situação da vida da pessoa, ou ela frutifica ou ela não frutifica. O primeiro cai no meio do caminho. E é interessante porque quando a palavra de Deus fala que a semente caiu pelo meio do caminho, ou seja, ela não caiu diretamente no solo, ela não caiu diretamente numa parte boa. Você já atravessou algum quintal, algum terreno vazio, e de tantas pessoas passarem por aquele terreno para cortar caminho? Você já percebeu que tem mato aqui, porque a terra está frutificando, mas aonde todo mundo passa, pelo caminho, de tanto pisar ali, nada cresce, o solo fica achatado, fica amassado. Você pode jogar o que você quiser, o próprio mato desse lado e desse lado aqui, tenta nascer aqui, mas não dá, porque aqui, pelo caminho, não frutifica. E quando a palavra de Deus, ela cai no coração de uma pessoa, no solo de uma pessoa que não tem entendimento, não tem nada a ver com ser burro. Não ter entendimento significa que a pessoa pode saber muitas coisas sobre o mundo, mas não tem entendimento sobre as coisas espirituais, porque o Senhor vai semear em você uma semente que não é natural, é uma semente que só vai germinar por fé. Não adianta jogar água, não adianta adubar. Você precisa desenvolver fé para que essa palavra caia e ela se desenvolva. Sem entendimento é alguém que ela opta, ao invés de crer na semente, crer na palavra, ela opta em tentar entender a palavra. E quando nós tentamos entender o que não se discerne, o que não se explica de maneira carnal, você passa mais tempo tentando entender Jesus na tua lógica e você deixa de frutificar, porque Jesus, ele não funciona com lógica. Em primeiro lugar, tem alguma lógica o Criador do universo escolher você? Tem alguma lógica nisso? Não tem. Tem alguma lógica o Criador do universo me escolher? Não tem. Logo, a gente começa a entender que Deus não trabalha por lógica. E toda semente que cai num coração cheio de dúvidas, cheio de argumentos, cheio de defesa, cheio de escape, porque ele não quer conhecer o Senhor, ele não quer conhecer a palavra, ele quer o fruto da semente. E Jesus, ele não quer nos dar o fruto da semente, ele quer que a gente tenha um entendimento. Entendimento é conhecimento sobre. Eu sei que nós sabemos muitas coisas sobre várias coisas, mas agora, sobre o conhecimento que vem do céu, o entendimento só vem do céu. Então é necessário que a gente entenda o que a palavra pode fazer em nós e gerar no nosso solo, no nosso coração, a nível de frutificação. Senão eu vou esperar por uma coisa que nunca vem, porque eu não entendi o mistério do negócio, ainda que não haja um mistério. É simples, mas por que eu não consigo entender? É simples, é necessário que haja entendimento, é necessário que haja busca por conhecer quem é Jesus e o que Jesus pode fazer numa terra ruim que sou eu, numa terra pisada, amassada, sem sabedoria, sem entendimento que sou eu. Oséias, no capítulo 6, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer para nós assim: o meu povo sofre, padece, pena, não alcança, não conquista, não frutifica, porque lhes falta entendimento. Entendimento não é inteligência. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inteligência, habilidade de processar informações, habilidade para resolver problemas, facilidade de compreensão, sabedoria, qualidade de quem envolve o conhecimento e a compreensão, baseado nos princípios fundamentais da vida. Sabedoria não se adquire lendo livros. Lendo livros se adquire
conhecimento. Conhecimento vem dos livros. Sabedoria se adquire por experiência de vida. Logo, a palavra de Deus vai nos dizer que se porventura, livro de Tiago, se porventura falta sabedoria para algum de vós, peça a Deus, não aos livros. Nos livros, conhecimento, sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus, que Deus dá liberadamente para todos aqueles que lhe pedem. Se na sua vida infrutífera, se no teu solo não está dando certo, que tal a gente agir não apenas com conhecimento, mas com sabedoria? E identificar por que a semente lançada do altar na pregação, por que a semente lançada no nosso coração cai, mas ela não frutifica. Será que ela está caindo num ambiente rochoso, num ambiente cheio de espinhos? Será que ela está caindo numa área do teu coração, onde você usa a sua razão e a sua lógica para que ela seja frutífera? Será que você usa isso, as suas razões, o seu entendimento sobre o que você já vivenciou, como uma defesa, um escape, para que justamente a semente não caia no seu coração e não alcance profundeza no seu coração? Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele disse assim, que devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele tem como princípio para a minha vida. Então eu não serei uma terra espinhosa, eu não serei uma terra seca, eu serei uma terra boa, justamente a que o Senhor está procurando. Diga glória a Deus. Que haja conhecimento no nosso coração, que haja sabedoria no nosso coração, que haja um entendimento de que devemos ser pessoas ensináveis, não sabemos tudo, se coloque sempre na posição de humildade para aprender, me ensine, me ensine, me ensine, me ensine. Irmão, eu vivo pregando por aí, mas não tem nada mais gostoso do que sentar e escutar os outros pregar. Sabe por quê? Porque quando eu estou pregando, quando o pastor está pregando, quando a pastora está pregando, nós estamos ministrando a vocês. Quando estamos sentados ouvindo o Evangelho, um estudo, uma aula, estamos sendo ministrados, está caindo sobre a minha terra e está frutificando a minha vida. Ser ensinável é a característica de uma pessoa sábia. Sabedoria vem de Deus. Se você é uma pessoa sábia, o reflexo é você tem prazer em aprender as coisas de Deus. Diga aleluia. Eis que o semeador sai a semear e agora ele viu que nesse terreno não deu certo, porque caiu à beira do caminho. Ele sai e ele acha um terreno cheio de pedras. E esse terreno cheio de pedras, na parábola, Jesus quer dizer o seguinte, que a semente caiu, e isso é um fato. Mas não é um fato que ela caiu, ela vai gerar. Alguma coisa precisa acontecer para que ela gere. A terra tem que ser boa. Agora a terra está cheia de pedras. Esse coração cheio de pedras representa uma pessoa em que o seu nível de envolvimento com Deus não é profundo, é ralo, é superficial, é o mínimo possível. Essas pedras no coração ou no solo representam para nós uma carga, uma fadiga, ou que alguém tem que trabalhar muito nessa terra, arando essa terra para tirar essas pedras, porque enquanto não tirar essas pedras, não dá para semear, não dá para plantar nada. Enquanto não for retirado o peso, a carga, enquanto não for retirada a sujeira, um entulho dessa terra, não adianta semear, porque a semente vai cair e infelizmente ela não vai brotar. Essas pedras, elas acabam por ocupar o espaço que deveria ser ocupado pela semente. Então a gente começa a entender, por ser pedras, por ser peso, que esse coração, esse solo rochoso, ele representa pessoas que carregam marcas, pessoas que carregam traumas, pessoas que carregam dores, pessoas cuja vida é difícil. Pessoas que não têm muito hábito de sorrir não, porque passa a maior parte do tempo sofrendo. Pessoas que literalmente elas são entristecidas, o coração está entulhado. Ela não consegue nem descrever o que ela tem, o que ela está sentindo, porque dói isso, aquilo magoa, isso entristece, aquilo frustra, isso decepciona, aquela pessoa, eu, o mundo, Deus, a igreja. O coração está tão pesado que já não mais anda, não mais vive e simplesmente se arrasta. Todos nós aqui sabemos o quanto pesa carregar no coração amargura, o quanto pesa carregar no coração ressentimento.
E como é que a palavra de Deus vai brotar dentro do nosso coração se estamos entulhados com todo tipo de sentimento ruim que sufoca a semente que o semeador está lançando? É necessário arar essa terra, é necessário uma mudança de comportamento, não aceitar mais conviver com aquilo que me faz sofrer e meter o rastelo ali e arrancar fora pelo poder da palavra. Existem muitas pessoas que elas são acumuladoras, e não apenas de coisas. Tem gente que é acumulador de dores. Vai guardando ressentimento, vai guardando mágoa, vai guardando o que aconteceu de ruim, vai guardando más experiências, vai guardando lembrança de fracasso, e não consegue projetar uma colheita, porque a sua terra está cheia de pedras. Na televisão passa, no canal fechado, aqueles cidadãos que têm algum tipo de distúrbio mental, os acumuladores. Eles saem pela rua e começam a pegar tudo que eles acham, e normalmente é lixo. Aí, de repente, a casa tem uma sala, a casa tem uma cozinha, a casa tem quartos. De repente, você já não vê mais o que é quarto, o que é sala, o que é cozinha. Está tudo entulhado de lixo até o teto. Família não vai mais lá, os parentes não vão mais lá. Vigilância sanitária é chamada porque aquele lugar está insalubre, nada vai germinar ali. Não vai ter ambiente familiar, não vai ter um casamento sólido, nada vai ser construído, não vai ter colheita, porque as pedras estão ocupando todo o lugar. É engraçado isso, irmão, porque nós damos o nosso coração para Jesus, só que na maioria das vezes nós não se tocamos que estamos dando para Jesus o nosso coração, cujas mágoas deveriam ser tratadas por Ele. Nós entregamos para Ele como quem diz assim: se vira com tudo esse lixo que tem e me devolva um coração novo. Nós temos que começar a prestar atenção que muitas coisas que nos acontecem não é culpa do diabo, não que eu esteja inocentando, ele é um vencido, já está sentenciado ao inferno, ponto, acabou. Agora, se eu entender que o meu coração é uma terra e a minha terra estiver cheia de raiz de amargura, a raiz de amargura vai liquidar a semente, vai incapacitar a semente e tornar a semente infrutífera. Repito e simplifico, talvez você não esteja frutificando como você gostaria de frutificar, porque você é uma pessoa amargurada. Talvez você esteja não sabendo lidar com as tuas emoções, com quem te feriu, com quem te machucou, e justamente por isso a palavra fica infrutífera no seu coração. Porque tudo que é relacionado a você é remetido a um dia, ou a um momento, ou a anos de dor e sofrimento. Quando, na verdade, o Senhor quer nos libertar desse tipo de solo e fazer o nosso solo ser um solo frutífero. Pessoas amarguradas são pessoas perturbadas. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim o Evangelho para nós: tendo cuidado de que ninguém fique de fora da graça, e que de nenhuma raiz de amargura habite no vosso coração, para que não vos perturbe e não perturbe os outros. Hebreus começa dizendo para nós: tenha cuidado que você não fique fora da graça de Deus, porque a tua terra está cheia de pedra, você está amargurado, e a tua amargura é uma raiz que contamina você e vai contaminar quem estiver perto de você. O Senhor, Ele nos alerta para que você entenda que passar por dificuldade é normal, faz parte da vida de todo mundo, mas assumir uma postura de cristão amargurado, para com isso. Fica escutando esses, não é nem louvor, fica escutando essas músicas sertanejas, falando de separação, falando de beber, falando de curar as mágoas na cerveja, falando de ir para o arrasta-pé, curar o chifre, arrastando o chifre no chão. Você acha que você está fazendo o quê com o coração? É para rir, irmão? Mas é verdade. Você acha que você está fazendo o quê com o teu coração? Você está buscando consolo numa coisa que não consola. É uma distração para você continuar sendo infrutífero. É uma distração para você continuar sendo infrutífero. Quer pedir conselho para o seu casamento? Peça para alguém que está casado, não peça para alguém que separou. Quer pedir conselho para a sua vida? Peça conselho, não para quem é uma terra seca, mas peça conselho para quem está frutificando. O problema da gente é que a gente não consegue interagir e pensar sobre o que está nos acontecendo. Dói tanto que a gente quer que simplesmente a dor pare. Só que Deus, Ele quer fazer e nos dá o entendimento e a sabedoria para que você possa olhar para o teu problema e não ser refém daquilo que te machuca, mas se colocar como alguém que tem o poder e a autoridade pela semente, pela palavra, de subjugar aquilo que te faz mal. Deus, Ele quer que a gente seja livre, diga glória a Deus. O intuito de Deus, irmão, é que você seja uma árvore frutífera, que o teu coração germine, frutifique na casa, no trabalho, na igreja, no ministério, nas relações interpessoais.
pessoais, nos teus sonhos, nos teus planos. Esse é o plano de Deus, mas como germinar, mas como frutificar se a terra da gente está cheia de pedras? Olha que coisa extraordinária. Romanos capítulo 8, versículo 24. Chega para Jesus um camarada cego, ele não enxerga nada. E ele chega para Jesus e Jesus o cura. E Jesus então fala para ele, agora abre os teus olhos. E a palavra de Deus vai nos dizer que à medida que a visão vai voltando, ele olha para as pessoas que estão à sua volta. Então Jesus diz, o que você vê? E ele diz, eu estou vendo pessoas, mas eu estou vendo pessoas como se elas fossem árvores. Então Jesus diz, lava de novo os teus olhos. Ele lava de novo os olhos e a visão fica perfeita. Esse camarada cego, que nunca enxergou nada, por uma fração de milésimos de segundo, ele teve uma revelação, ele teve uma visão. Não natural, mas ele teve uma visão espiritual de como Jesus enxerga as nossas vidas. Ele viu que na ótica espiritual, Jesus nos enxerga como árvores frutíferas. Diga glória a Deus. Não é que você está enraizado numa terra e nunca vai se mexer. Não, o âmbito aqui é outro. Árvore frutífera, frondosa, bonita, no tempo, fora do tempo, está dando fruto, serve para abrigo, serve para proteção, serve para que as pessoas encontrem refúgio, se escondam do calor do sol. Árvore frutífera, gente que está dando certo. Palavra que quando cai vai multiplicando e gerando e fazendo e acontecendo. Olha só que coisa extraordinária, João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus vai dizer para nós o seguinte, não se enganem, não foram vocês que me escolheram, porque eu não uso lógica, eu uso a minha condição espiritual, graça, favor e merecido, fui eu que escolhi vocês, e chamei a cada um de vocês, terra cheia de pedra, terra cheia de espinho, terra cuja palavra cai pelo meio do caminho, e vos dei um novo nome, para que vá e deis fruto. Então, na visão do cego, árvores. Na chamada de Jesus, na escolha de Jesus das nossas vidas, ele diz, de vocês eu espero frutos. O problema é que talvez hoje você esteja dizendo assim, ou pensando assim, mas como gerar fruto se eu só dou prejuízo, se eu só levo prejuízo, se eu não sinto vontade, se eu não sinto as vejas, se eu não vejo as coisas acontecendo, se eu não percebo as coisas dando certo. Quem de nós aqui nunca acordou num belo dia, ou melhor dizendo, num mau dia, dizendo, ó vida, ó céu, nasci para sofrer, está dando tudo errado, hoje vai ser igualzinho ao dia de ontem, o dia de ontem foi ruim, a expectativa e a esperança vai lá embaixo, zera. E aí vem o pastor dizendo, como é que Jesus quer que eu seja uma árvore frutífera, homens, mulheres, árvores que andam e que geram frutos por onde passa, se eu estou mais parecido com uma árvore seca, cortada, que foi lançada fora, e não é por falta de resultado, não. É porque as emoções vai secando, a vida espiritual vai secando, e de repente estamos todos juntos aqui, parece um pomar. Aos olhos de um leigo vai dizer, está todo mundo frutificando, todo mundo bem, todo mundo feliz, mas na verdade o que nos acontece é que a gente está se sentindo seco por dentro, como se fosse uma árvore cortada, lançada fora, esquecido, sem esperança. Estamos falando já há 4 dias já sobre o ano da multiplicação, nosso projeto de vida. Colocar no seu projeto de vida aquilo que você está projetando para a sua vida, para a sua colheita, para você ir lá fora, pôr a mão naquilo que você semeou e tomar para você, porque o Senhor tem te dado. E nos falta esperança. Projetos de vidas que são limitados à pequena fé que a gente tem. Senhor, se o Senhor só me der um empreguinho, tá bom. O Senhor quer te dar um entendimento de que o que Ele faz é bom, perfeito, agradável e não te gera dores. Deus, Ele quer te ensinar a pedir com a fé, que seja suficiente para você entender que Ele tem algo bom para você. Quando a gente começa a limitar a nossa semeadura, baseada na nossa razão, você vai começar a achar que pelos teus erros você não merece nada. Tem gente que não merece mesmo. Agora, pela graça de Deus, Deus te faz colher aonde você não semeou, simplesmente porque Ele é o semeador, dele é a semente, e nós somos dele, somos a terra dele. Jesus, Ele libera milagres para pessoas que não merecem, pela sua graça maravilhosa. Agora, você que não o conhece, recebe, você que conhece e que é filho e filha do Senhor, o Senhor não faria muito mais para alguém que é de dentro da casa, para alguém que é da mesa. Se o entendimento nos fosse dado, não é algo inalcançável, é mediante a nossa busca. Irmão, se você deseja ter colheita, você vai para o campo para semear.
É impossível diante de Deus uma pessoa que semeia não colher. É impossível. É improvável. Agora, qual é a nossa condição enquanto árvore seca, caída, cortada? Como que vamos gerar sonhos? Como que vamos gerar expectativa? Como que vamos nos levantar com uma vontade, um ímpeto? Se tudo dói, se tudo é pesado, se tudo é difícil, se tudo não tem, se tudo não vai dar certo, se tudo antes de ser levantado em oração, a gente já diz que não dá certo. Ora, temos um Deus de milagre e a gente não coloca em oração os milagres que a gente procura. Olha que coisa extraordinária, Jó capítulo 14, versículo de número 9, para aqueles que se acham no dia de hoje como uma árvore cortada e morta e seca. Porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus frutos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará e dará fruto como se fosse uma planta nova. Uau! A gente chega diante de Deus com a terra seca, capengando, está quase morrendo, não tem fruto, está ressequido, foi cortado, ou te cortaram, ou você se podou, não buscando entendimento, não buscando conhecimento, não se tratando diante de Deus e com Deus. E de repente vem o Senhor e diz para nós que é o cheiro das águas, Ele fará da nossa terra seca como se fôssemos uma planta nova, uma transformação, uma mudança do quadro, uma mudança na esfera, na ótica de vida que a gente está tendo pelo poder da sua semente. Por isso eu profetizo sobre a sua vida no dia de hoje. Mude, transforme, aceite esse novo quadro que Deus tem para você. Árvore frutífera, árvore frondosa, plantada junto a ribeiros, que até mesmo na sua velhice vai frutificar e vai frutificar muito. Diga glória a Deus. Não é o que você quer, não é o que você pensa, não é o que você quer fazer. É o quanto a palavra tem a capacidade de gerar em mim o que eu não tenho, o que eu não sei e o que eu não posso fazer. Se eu deixar ela se aprofundar, ela vai começar a crescer e vai se tornar uma árvore dentro de mim. E eu apenas vou desfrutar dos frutos que o próprio Deus, segundo o que nós lemos aqui, Ele vai nos fazer colher 30, 60 e 100 por um. Deus, Ele não usa lógica, meu irmão. Porque pela lógica já tinha acabado para muitos aqui. Deus, Ele usa o poder da semente. Se você acredita no poder da palavra e você empenhora fé na palavra, então a palavra te alcança e te faz gerar. Um coração cheio de espinho. Uma pessoa que, por incrível que pareça, ela tem os anseios que todo mundo tem. Mateus capítulo 6, o Senhor nos fala sobre esses anseios. E que anseios são esses? Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis inquietos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai sabe das necessidades básicas de qualquer um. Contrapartida, o nosso coração quer dinheiro, a gente quer dinheiro. Uma terra cheia de espinho é alguém que é inquieto para ter dinheiro, como se a solução para a nossa vida fosse ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e morre, tem gente que tem dinheiro, compra carro novo, sofre acidente. Tem gente que tem dinheiro, mas está em depressão. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem os filhos dentro de casa. Tem gente que tem dinheiro e não serve a Deus. Defina o parâmetro para você do que satisfaz seu coração. Porque se a palavra não satisfaz seu coração, dinheiro vai satisfazer, mas é uma ilusão. Porque o Senhor diz para nós que a sedução, a ilusão das riquezas corrompe o solo do nosso coração e daqui a pouco a gente ama mais o dinheiro do que o próprio Deus. Então a gente vai deixar frutificar o que no nosso coração? Tudo que envolva dinheiro. E tudo que envolve dinheiro, por incrível que pareça, em algum nível, vai despertar ganância, corrupção. O que eu posso fazer para ganhar mais? Vai despertar interesses. E aí o coração está corrompido. E os espinhos sufocam a palavra. E a palavra que diz para você, seja humilde, seja simples. Se só tiver verdura para comer, come verdura dando glória a Deus. Que a honra vem quando você come verdura dando glória a Deus. É entendimento. Não estou sendo castigado porque não tenho o que eu gostaria. É um período de prova, semeadura. Semeia nesses momentos difíceis. Porque daí quando chegar a grande colheita, irmão, você vai chorar em muito, porque você vai saber, fui fiel no pouco e sobre o muito Deus me colocou. Deus, Ele quer transformar o nosso coração. Não seja dado à fama, não deseje, não cobice, não queira, não passe por cima, não humilhe, não envergonhe o Evangelho para ter aquilo que você não tem. Seja você simples.
Semeie, plante. Plante o teu carro novo no altar de Deus, plante sua casa, plante sua família, plante seu casamento, coloca no altar de Deus e espera para você ver 30, 60 e 90 vezes mais o Senhor tem para fazer na sua vida. O problema é que nos falta entendimento, irmão. A gente convive muito bem com a palavra caindo pelo meio do caminho, com a palavra caindo entre espinhos, a palavra caindo entre pedras. Agora, tudo que colabora para sermos uma boa semente, como por exemplo, buscar entendimento, não falte culto. O culto é a ministração da semente na nossa terra. Não falte culto, podendo estar aqui, esteja aqui. Não falte estudo, não falte grupo, reunião, churrasco, como tivemos o churrasco dos homens ali. Tem testemunhos que edificam a vida da gente. Tudo que cai no seu coração como uma semente vai crescer, irmão. Ora, e você está deixando cair essa semente? Quanto menos semente no teu coração, menor é a tua colheita, porque você não vai aplicar fé para ela germinar. Quanto mais palavra caindo no teu coração, menos espinho, menos pedra e mais terra boa. O semeador, ele semeou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, ele não parou de semear. Aí ele encontrou a terra boa. Diga glória a Deus. Diga assim, a terra boa sou eu. A terra boa, ela é uma terra, irmão, que se parece comigo e com você. Fala assim, por quê, pastor? Porque ela já foi pisada. Ela já foi esquecida, já disseram que ela não valia nada, já teve muitas pedras, já teve muito espinho. Não ia dar certo. Quem olhava dizia assim, não, isso aqui é o terreninho mais barato que tem, porque ali a terra é ruim, não vai dar certo. Não vai funcionar, não vai germinar. E quantos de nós somos atraídos ao Evangelho porque a nossa condição de vida é assim, ou estava assim, e somos impactados por uma novidade maravilhosa, onde o Senhor diz, eu sou o agricultor, e eu não estou nem aí se você é uma terra ruim, eu vou continuar semeando em você, a ponto de você entender que o que transforma a terra ruim é a semente. E quando a semente cai, ela por si só vai começar a germinar. Mas se não tiver condição para virar uma árvore, não vira. É por isso que temos que ser tratados por Deus. Tirar a sujeira, tira os espinhos, tira tudo que tem a capacidade de tornar a semente infrutífera. Terra boa é uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa que quer aprender. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender e eu quero continuar aprendendo. É uma pessoa que tem prazer em conhecer a Deus. Porque quando eu estudo o Evangelho, quando eu estudo a palavra de Deus, eu estou aprendendo sobre o caráter de Deus. Porque muitas pessoas não colhem, porque elas não conseguem, pela razão, confiar em alguém que elas não veem. Porque se eu confio em Deus, conhecendo o caráter dele, que me é descrito aqui, eu confio de zóio fechado. Porque eu sei que ele me vê como uma árvore frutífera. E a minha função, obrigação, é gerar frutos. Lembra quando Jesus chega para aquela árvore e fala, me dá um figo, e ela está frondosa, mas não tem fruto nenhum. Jesus diz para ela, o quê? Era para você estar dando fruto e você não tem fruto? Está frondosa. Seque. Porque se é uma árvore e não frutifica, para mim não serve. Uau! Agora chocou, né? Para que nós servimos, se não for para dar fruto? Que função tem uma árvore frutífera se não for dar fruto? Não deixa a tua razão incapacitar você da real missão. Dar fruto, dar certo, conseguir, conquistar, vencer, avançar. E se não tiver água regando a árvore, permanece de pé. E se não tiver água regando as folhas, permanece com as folhas. E se não for como você quer, permanece de pé. Árvore cortada nunca mais, irmão. Árvore cortada nunca mais, enriquecida, seca, morta, nunca mais. Qual é o quadro da sua alma no dia de hoje? Terra boa, cheia de esperança, cheia de expectativa, mas já que o Senhor falou de dores, já que o Senhor falou de carregar pedras, já que o Senhor falou desse negócio de espinho aí, que é a sedução das riquezas, eu estou entrando nos assuntos aí de mercado financeiro, estão prometendo, não caia aí cilada, irmão, por ganância. Fui investir no Bitcoin, eu tinha só um dinheirinho, roubaram meu dinheirinho. Chegaram em mim e disseram para mim, esse é o bilhete premiado. Ganância, quem cai nessas coisas é ganância. Razão lógica, quem ganha não divide.
Você acha que alguém vai dividir com você o prêmio se você der um dinheirinho para ganhar o bilhete? A ganância faz os corações que eram para ser uma boa terra não colher. É ganancioso. É ganancioso. E se é ganancioso e o dinheiro vem na ganância, você acha que você vai dividir? Mas pastor, eu tenho que dividir? Não é que você tem que dividir. É que melhor é dar do que receber. E se eu sou ganancioso, nem receber eu vou, porque até o que eu tenho me será tirado, porque eu sou uma árvore seca, uma terra seca. O interesse do seu coração com relação a dinheiro tem que servir para você e servir para o Evangelho. Então o Senhor virá sobre a sua vida com duas coisas extraordinárias: provisão, diga glória a Deus, e multiplicação. Provisão, quando Jesus olha para as pessoas que estão em volta dele e eles querem comer, beber e se vestir, e Jesus diz: eu sei do que vocês necessitam, só que vocês precisam ter entendimento do céu. Vocês são importantes. Agora olhem para as aves dos céus. As aves, passarinhos. Eu imagino Jesus apontando para um pardal, uma ave típica, sei lá de lá, e Jesus dizendo: está vendo lá? Não trabalha, não colhe e não ajunta para depois. Contudo, o nosso Pai, meu e de vocês, o Criador, o juiz, o agricultor e semeador, sabe do que elas precisam e as sustenta. Irmão, em algum lugar você já achou um passarinho que morreu de fome? Você já achou algum passarinho que morreu de fome? Não morre. De fome não morre, porque Deus sustenta. E Jesus vira: não são vocês, árvores frutíferas, mais importantes para o Pai do que as aves? Se as aves menos importantes, tudo que elas precisam para viver, Deus dá, não daria também para vocês se vocês fossem árvores frutíferas? Aqui eu fecho. O fato é que Deus é bom, diga aleluia. Mas para ser uma árvore frutífera, a terra também tem que ser boa, e a terra é o nosso coração. Se coloca de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, esse ano vai ter que ser o ano mais extraordinário até aqui. E não é discurso, não. Eu lembro, ano passado eu fiz aqui o projeto de vida, né? Ah, irmão, nós estávamos numa situação que eu falei: Senhor, 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 Senhor. Entra lá em casa e faz o que o Senhor tiver que fazer, mas faz de um jeito extraordinário. Coloquei no projeto de vida. Irmão, esse ano inteiro eu estou vivendo tudo que eu coloquei. Tudo que eu falei para Deus, tudo que eu pedi para Deus, inclusive igreja nova. Inclusive está aqui com vocês, amo vocês. Tudo que eu pedi para Deus, Deus foi fazendo, só que muito maior, muito melhor. Eu fui vendo que, puxa vida, Deus sempre faz mais, para mostrar para a gente que a capacidade dele em prover, em multiplicar, supera a sua razão. Fala com Deus, coloca no teu projeto de vida o que você quer, o que você espera. Não se sinta mais uma terra seca, coloca a mão no seu coração. A todos aqueles que no dia de hoje se sentem assim: é um solo que é para ser fértil, mas está ruim. Não está dando, não está germinando, não está acontecendo. Feche teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós levantamos esse clamor nesse momento. Dentro desse projeto de vida, nessa oração, a todos aqueles que levantaram diante do Senhor seu coração como uma terra hoje, seca, ferida, machucada, cheia de pedras, cheia de espinhos, que o Senhor possa vir com as tuas águas, ó Deus, e nos levantar da árvore cortada, machucada, numa terra nova, numa árvore nova, numa planta nova, cheio de frutos, com o poder da sua palavra. Põe a mão no seu coração, ore fortemente agora. Espírito Santo de Deus, existe um momento na nossa vida em que o Senhor vem e tira as escamas dos nossos olhos, e de repente nada mais é igual. E hoje nós clamamos, dentro desse projeto de vida, nós não queremos mais ser os mesmos. Cada homem e mulher neste lugar, que com uma oração real, um sentimento de fé real,
diz ao Senhor que quer ter uma novidade de vida, que o Senhor alcance agora, mediante as palavras de cada um, mediante a sua semente lançada na manhã de hoje. Faz germinar a sua palavra, faça frutificar, faça crescer, faça avançar, destrava a vida do meu irmão, da minha irmã, abre as portas, levanta o casal, edifica um homem sábio, uma mulher sábia, profeta, profetiza do Senhor, pronto a aprender, disposto a servir. Deus Todo-Poderoso abençoa a família, os filhos, a casa, o lar. Sendo assim, abençoa a igreja. Nos envolva debaixo dessa certeza que o semeador não parou de semear em nós. Senhor, o Senhor multiplica a sementeira daquele que semeia. Nos levantamos na manhã de hoje como semeadores. Semeamos no nosso projeto de vida. Semeamos agora em nome de Jesus a nossa oração de fé. Vai dar certo. Já aconteceu. Meu Pai cuida das aves dos céus, também cuidará de mim. Não tenho medo, não sou inseguro. Tenho certeza, meus pés firmados neste solo fértil. O altar do Senhor sustenta a minha casa, sustenta a minha vida. Eu profetizo sobre a sua vida que não te falte o alimento. Eu profetizo armários cheios sobre a sua vida. Eu profetizo vestes novas. Eu profetizo lembranças de pessoas acerca da sua vida. Bênçãos que estão fechadas, travadas, impossibilitadas de chegar até você, que cheguem. Resolução dos teus problemas financeiros, na autoridade do nome de Jesus. Multiplicação da renda desta pessoa. Ah, Senhor, vem com multiplicação. Quebra a lógica, quebra o raciocínio do 1 mais 2. Quebra, 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 quebra. Faça essa terra germinar, florescer, frutificar, colher 30, 60, 100 por 1. Eu abençoo o teu povo nessa manhã, debaixo da autoridade do teu nome, que haja provisão, que haja fartura, que o desempregado ache um trabalho e que seja extraordinário. Ó, você que é autônomo, que seja o teu ano esse 2025, que seja o ano da glória de Deus sobre a sua vida. Sobressaia, vai sobressair como o sol do meio-dia, vai resplandecer, vai cuidar de muitos, vai auxiliar muitos, vai ser bênção na vida de muitos, vai ser bênção na vida dessa igreja. Oh, árvore frutífera, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere, que o Senhor te preserve frutificando, colhendo e saboreando os frutos da promessa de Deus. Que a escassez seja impactada agora pela presença do Senhor, que traz vida, 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 vida. Quando você abrir os teus olhos ao final dessa oração, sua vida vai ser impactada por esperança. Você está esperando em fé, esperando em fé. Sim, vai acontecer, já aconteceu. Sou uma terra boa, vai funcionar, vai germinar. E você verá com os teus olhos e não com outros a fidelidade do teu Deus, o semeador que saiu a semear e achou em você uma terra boa. Aleluia! Que seja o nosso melhor ano até aqui, em nome do Senhor Jesus. Salva de palmas para Jesus, porque Ele merece.